Fala galera, bem-vindos a mais um Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason Minhong e estou aqui mais uma vez com o Lucas. E aí galerinha, chega com nós que o podcast hoje tá maravilhoso. Galerinha do podcast, dessa vez não do YouTube. Isso, aqui a gente vai diferenciando pro Jason não poder copiar e colar. E a próxima pessoa a nos acompanhar nessa manhã é a game designer Bia Bock. Olá pessoas, eu fiz o mesmo, o Jason pode copiar e colar, eu deixo. Obrigado por facilitar o meu trabalho. Ou será que não? E um convidado especial para nos acompanhar hoje, diretamente do podcast Chiclete Radioativo, Bitinho. Olá, insira uma frase de efeito aqui. Não, por favor, eu não gosto de frase de efeito. E a gente tá aqui hoje pra falar de dificuldade em jogos, além de falar também de jogos excessivamente difíceis, que parece que ser um tipo de moda hoje em dia, um tipo de tendência, principalmente nos jogos daquela empresa From Software, criadora do famoso Dark Souls, Bloodborne e companhia. Acho que do Bloodborne também, né? Não tenho certeza. Algum sonista consegue me dizer isso? Falhou, não tem sonista aqui? Quem possui, então, PlayStation 4 aí, que é provavelmente a maioria? Se não for da mesma empresa, pelo menos é bem parecida. Mas o Bloodborne é da From Software também, sim. Então não foi falha no engano, então beleza. E antes da gente ir diretamente pra pauta, eu vou jogar nas costas da Bia Bock, o nosso quadro Jogando com a Sua Mente. Iba. Primeiro eu vou pedir pro Lucas explicar pra gente o que consiste o quadro Jogando com a Sua Mente. O quadro Jogando com a Sua Mente é quando um dos integrantes do podcast escolhe um jogo secreto, ele dá dicas para que os outros participantes adivinhem qual o jogo ele está falando. Sim, e esse quadro, o objetivo dele é falar de uma forma que seja difícil para que as pessoas adivinhem o jogo, porém as duas tentativas que eu fiz desse quadro foi um completo desastre. Então por isso que hoje eu jogo nas mãos da nossa game designer Bia Bock. Vixe. Ok, então a minha primeira dica é um jogo em que o protagonista precisa fugir dos inimigos e recolher recursos até conseguir revidar. Certo. Eita. Até agora sem pistas, não sei que jogo é não. Eu fiz uma lista de dicas, então pode ir falando, eu vou acrescentando. É GTA. Não. Pegar recursos e fugir, é isso? Isso. Fugir, cara. Uncharted. Nunca joguei Não. Uncharted, não sei nem se tem a ver com isso. The Last of Us. Não. Posso dar dicas ou não? Pode. Pode. Teve uma versão que saiu em 2016 para PS4, Xbox One e PC. Meu Deus, não faço ideia. GTA. Não. Tá no Game Pass? Cara, eu não sei se tá. Pela frase tem cara de ser remake ou remaster, não? É, tem uma versão, né? Então deve ser um remake ou remaster. Uma versão saiu em 2016. Vai pedindo quando vocês quiserem dica, porque eu não sei se... Enfim. Eu posso pedir dica assim, perguntar se é alguma coisa? Faz assim, ó, eu vou responder sim ou não. É um remake ou remaster? É mais ou menos. É um jogo exclusivo de alguma plataforma? Não. Uma dica, ele tem versão multiplayer. Uma versão multiplayer, tipo, que roda standalone, sozinha, independente? Isso. Quer dizer, eu acho. Eu não tenho a versão multiplayer dele, eu li por cima. Essa versão multiplayer é comprada, à parte? Pelo que eu vi, sim. Call of Duty, não nada a ver. Black Ops 3, porque existe multiplayer à parte. Não. Você pode instalar standalone, mas não comprar standalone, né? Multiplayer do COD. Ah, é? Não sei. É verdade. É. Preciso de mais dicas, eu não sei. Eu também preciso. Ele é de estratégia e há mais de 2 IAs diferentes. IA, inteligência artificial, né? Desculpa, inteligências artificiais diferentes. Em 2016 saiu... Ninguém vai acertar isso aí não, mano. Nossa, Bia, tá muito difícil. Eu falei pra que a falar. Bia ia apelar, eu falei pra você. É, apelou, né? Não, gente. Você fala em RTS, eu penso em Command & Conquer, StarCraft. Age of Empires. Age of Empires. Age of Empires, Bia. Não, mas boa. Bom Warcraft. chute. Não, também. Age of Mythology. Não, também. StarCraft 2, não. Ele tem para a Switch? Tem. Tem? Tem. Aham. Nossa, agora ferrou, não sei. Mas foi a última versão que saiu. Foi depois daquela do PS4, Xbox One e PC. A versão para a Switch, então, é de 2016 também? Cara, eu não sei o ano, mas eu acho que não. Se eu não me engano, foi em 2018 ou... Foi um ano diferente, não foi o mesmo ano. RTS pra Switch? Ah, eu acho que eu sei. É a... Como é que chama aquele jogo lá? É MOBA? Não. Não? Ah, então não sei. É Fire Emblem. Não. Os personagens já foram retratados em outras mídias. Ué. Nossa, tá muito difícil. Desculpa. Mas na verdade não é difícil. Todos vocês sabem. Vocês só não estão alcançando. Warcraft. Não. Saiu em 2016 um remake, um remastering, ó. E foi retratado em outras mídias porque já teve filme.
Tudo friamente calculado. Eu podia ter deixado esse e o outro, e aí vocês... Não, brincadeira, né? Fazer isso. Tem mais dicas na lista aí? Tem spin-offs e tem uma versão no 3DS. Nossa, ela só dá dica que é pra ninguém acertar mesmo. Ó, tem a dica master, que é a última dica, desculpa. Ele é um dos mestres da rejogabilidade. Caramba, a gente vai ter que pedir dica então, porque não tem mais. Sei lá, Valkyria Chronicles. Não. Nem Diablo também. Nem Diablo, não. Diablo acho que não teve nada em 2016, eu acho. É de estratégia, gente. Um jogo de estratégia, mas não de point and click, de Não. clicar na tela. Até porque tem pouco jogo de estratégia pro Switch. Será que é Northgard? Não. XCOM? Não. Mario. Não. Não consegue, né, Moisés? Warhammer? Não também. Mais dica. Façam perguntas. Como são as unidades desse jogo aí? São pessoas parrudas, fortes, Se passa na Terra. espaço na terra. Onde se passa é irrelevante. No caso desse jogo. Ué. No caso desse, você não precisa saber. É um jogo que lembra Age of Empires? Não. Então não tem nada a ver com a RTS. É só estratégia. É sobrevivência? É um jogo de sobrevivência? Cara, pode ser considerado. Ark? Não. Ryzen? Não. Desisto. Não sei. The Walking Dead. Não. Além do personagem principal, tem mais 4 NPCs, que são inimigos. Inimigos? 4 só? Ah, será que... Não. Dead by Daylight. Não. Jason Sexta-feira 13. Não. Eu tô ficando sem fichas já. Também. Não sei mais nada. Tá esgotando meu conhecimento de jogos limitados. Ah, mas vocês conhecem. De estratégia, então, meu Deus. Ela falou que é estratégia, mas eu acho que é sobrevivência e que você precisa fazer estratégia pra sobreviver. É isso? Não muito, não. Ele é mais reação. Eu desisto, Bia. Mas não é o RTS padrãozão Warcraft, Command & Conquer da vida, né? Não. E ela falou que nem RTS é. É, Eu desisto, não tenho capacidade. eu também não tenho, não. Eu falhei. Os NPCs, cada um deles... Eu vou falar NPC, mas é inimigo, tá? Cada um deles tem um tipo de ação diferente, mas todos eles têm momentos em que fazem a mesma coisa, pra dar um respiro pro jogador. Ah, não faço ideia. Eu também Deve ser um não. jogo totalmente obscuro, indie. É, Ah, com certeza. Nossa, não, mentira, ele não é... aquele jogo do Blade Runner que teve no final no começo dos anos 90. Nossa! Pô, devia ter feito desse... Se bem que não, esse aqui tá legal. Bia, não sei, pode... Se o Lucas quiser tentar ainda... Ah, eu desisti faz tempo. Eu vou falar, tipo, Tomb Raider, tá ligado? Primeiro. Caraca, nada a ver, né? Tá, eu vou falar algumas coisinhas e aí se alguém descobrir no meio, fala, beleza? Por favor. Na parte de perseguição do jogo, um dos NPCs, ele é completamente agressivo. O outro NPC, ele tenta encurralar o jogador. O outro NPC anda aleatoriamente e tem até um pouco de medo do jogador. E o quarto NPC, ele é meio aleatório e fica só fazendo patrulha. Pac-Man. Aqueles. Pac-Man. Sério? Não é Exatamente. possível. Mentira. É sério. Não pode ser, mano. Não. Como assim? Você chutou, né, ô Vitinho? Pior que não, eu fiquei pensando anda aleatoriamente, tem medo quando pega aquele negocinho que o Pac-Man come e eles ficam azulzinhos, você consegue correr atrás deles. Meu Deus. Tem os 4 NPCs, que são os coloridinhos lá que ficam no meio, né? Aham. Nossa, eu nunca que ia falar Pac-Man, nunca. Eu falei tipo assim, não vai ser, mas quem sabe, né? Parabéns. Isso aí, Pac-Man. Parabéns pra Bia também, que tava impossível. Muito bem, muito bem. Caramba, essa foi muito difícil. Como é que eu ia imaginar que o Pac-Man teve um remaster, um remake em 2016? Não fazia ideia disso. Ah, em 2016 teve ele apareceu num filme, né? Pois é, também. Ele apareceu em várias mídias. Tem a versão animaçãozinha, tem. Por sinal, aquele filme maravilhoso do Adam Sandler. Incrível, nossa. É, acho que filme maravilhoso do Adam Sandler é pleonasmo, não é? É óbvio. É uma ironia. Mas tá aí, parabéns por trazer o jogo impossível do quadro Jogando Casualmente. Próxima pessoa a trazer o jogo será o Lucas, porque eu já trouxe da última vez e não deu certo mais uma vez. Tá tudo bem, Jason. Vai dar certo. Obrigado por fazer desse quadro um sucesso impossível. Olha aí, E olha aí. parabéns ao Vitinho por ter a capacidade de acertar o jogo. E eu quero muito saber se alguém que tá ouvindo acertou e se sim, em qual dica foi. Não vale mentir. Não vale mentir, exatamente. Sem mentirinhas. Isso. E antes da gente ir direto
direto pra pauta, eu quero perguntar pra vocês a minha pergunta clássica, o que vocês têm jogado durante a semana, começando pelo nosso convidado? Jogando essa semana, como eu comentei com você, meu caro amigo Jason, eu vendi meu PS4 recentemente, estou sem console. Eu tenho jogado bastante coisas no celular, o que é uma coisa que eu não costumava fazer, então é interessante que eu tô descobrindo bastante coisa nova modo de falar também, porque eu tenho jogado muito Game Dev Story no iOS, não sei se você já jogou, vocês já jogaram, acho maravilhoso. É de uma empresa japonesa? Isso, da Kairosoft. Ah, já fechei esse jogo. Até porque não é difícil fechar ele é infinito, né? Exatamente, ele é bem gostosinho de jogar e eu adorei, simplesmente adorei, achei viciante. E tem mais um também que é também um pouco antigo pra iOS, chama Scribblenauts. Ah, sei. Muito bom os Scribblenauts. Eu achei muito criativo, inclusive, maravilhoso. Eu até recomendo pra quem tá aprendendo inglês, é muito bom pra isso. É aquele jogo que você precisa arrumar soluções criativas ou não, e você escreve, né, o nome de qualquer coisa e ela surge na sua tela. Ela aparece e você pode usar ela pra resolver seu problema, como a gente gostaria que a vida real fosse, né? Normalmente a gente usa o Jetpack e resolve tudo. Exatamente. E o legal do Scribblenauts é que você pensa assim, putz, eu poderia muito resolver isso aqui com um avião. Aí você pensa, mas nunca que vai ter um avião se você escrever. Não, você escreve lá Airplane e o avião aparece e é isso aí. É mó esquisito, né? É. Eu conheci esse jogo no portátil da Nintendo, né? Eu acho que foi no DS. Acho que veio de lá, né, inclusive, depois que foi portado pro iOS, né? É, sim. E aí quando o meu amigo me mostrou o jogo, Caian, abraço Caian, ele mostrou o jogo e falou assim, ó, digita qualquer coisa aí que tem. E o jogo, a primeira versão, ele realmente, muita coisa faltava. Só que as coisas que a gente pensa que não vai ter, essas eles fizeram questão de colocar. Então, tipo, a primeira coisa que eu coloquei foi chupa-cabra. E aí tinha um chupa-cabra no jogo. E aí, tipo assim, ele falou assim, então, beleza, o que matam o chupa-cabra? Eu falei, sei lá, mano, uma cabra o chupa-cabra mata. Ele falou, põe uma cabra. Aí eu botei uma cabra, o chupa-cabra foi lá e matou a cabra. Então, tipo, mano, eu fiquei muito, não pode ser, tá ligado? Tipo, como é que os caras programaram isso? Fantástico. Tipo, esse nível de loucura, tá ligado? Aí eu fiquei impressionado. Tem certas coisas que se você especificar muito, ele não reconhece, né? Sei lá, um cara de bigode com bengala. Daí não vai criar um cara de bigode com bengala. Mas tem a versão que daí já tem adjetivos, né? E aí você pode colocar, tipo, um cara verde de bengala. Aí o cara parece verde, tá ligado? Eu tinha essa versão aí. É o Unlimited. Acho que é Remix. Remix que chama? Tem um que é Remix. Não, o Unlimited é o que aceita adjetivos. Isso. Certo. Interessante. Fica aí então a dica. Muito bom, muito bom. Mais algum jogo? Eu tô jogando esses por enquanto. Todos no celular. Todos no celular. Você conhece a religião de jogar com gamepad no celular? Conheço. Como eu tô usando o iOS, os acessórios são um pouquinho mais caros, eu acabei jogando na tela dele mesmo. Ah, entendi. Quando era Android, eu comprava controlinho, iPega, essas marcas Xing Ling, que funcionam muito bem, inclusive. A casa do emulador, que é o Android, né? Adorava. E pra quem tem iOS, tem a felicidade de poder assinar o Apple Arcade, né? Que é baratinho. Exatamente. R$9, se eu não me engano. Tem bastante coisa legal, jogos mais lineares, fantástico. Eu não joguei nenhum ainda, só abri vários, mas jogar mesmo pra valer, eu não joguei nenhum. Já jogou Oceanhorn? Não, eu vi vídeos. Deu até vontade de comprar um Apple TV só pra jogar ele, inclusive. Parece ser um jogo muito bom. Fantástico. Muito bom, hein? Parabéns. E agora a próxima pessoa, Lucas? Mano, mas eu acabei de falar o que eu jogava no outro podcast. Eu vou repetir a mesma coisa? Muda a ordem. Então tá bom. Então a Bia. Eu joguei novamente Monster Hunter World, novamente um pouquinho de Obra Dinn, e dessa vez eu abri o Final Fantasy no PC e fiquei feliz vendo o Noctis, o Prompto e todo mundo ali sendo maravilhoso. Fantástico. A Bia é aquela pessoa que tem o mesmo jogo no PC e no console. Eu tenho. Já fiz isso também. Eu faço isso com GTA, pô. Aí, ó, viu? Cadê você comprando o Game Pass pra jogar GTA? Não, que mané Game Pass, que eu já tenho o jogo no computador, cara. Vou comprar o Game Pass pra ter mais uma vez na mesma plataforma? Não faz sentido, não. Lógico, você falou onde o GTA V estiver, você estará. Não, nada a ver. Eu não falei isso, não. E, inclusive, cara, se você for partir desse princípio, eu não precisava do Game Pass, né? Ele já tava no Xbox antes. Não faz sentido você falar isso agora. Mas o Game Pass é uma plataforma a mais. Não é, não. Assine agora Game Pass. Igual o Google Stadia. Se tiver no Google Stadia, você vai comprar o Google Stadia? Não.
Eu fiz isso com o Splinter Cell Conviction, de ter no 360 e comprar no PC depois, porque eu sou apaixonado por esse jogo. Aí, ó. É um bom jogo. E eu já fiz ao contrário, porque eu ganhei no 360 e ganhei também no PC. Nossa. Ok, justo. A Origin deu e o Xbox Live também deu o jogo. A Origin dando o jogo da Ubisoft? A Origin não, é a Ubi... Como é que é? Ubi Launcher, não assim. Sei lá, também. O Launcher da Ubisoft lá, um doce. Eu me lembro que ambos foram mídia física pra mim, porque eu sou dessa época. Eu tive também, mas entendi. Isso aí. E o Lucas não quer falar o que ele jogou, porque ele não jogou muita coisa durante a semana, além do que ele já tinha falado. Eu não joguei nada. Além do que ele já tinha falado no último podcast. E eu joguei uma coisa diferente ontem, que foi um jogo recém-lançado, um jogo indie, chamado Tools Up, que é um jogo parecido com Overcooked, pra quem já jogou Overcooked vai se identificar bastante, Adoro. só que é um pouco mais limitado do que Overcooked. Ele não tem a função de correr, ele precisa de polimento em algumas coisas, porque às vezes os desenvolvedores resolveram criar uma animação lá de quando você não consegue realizar uma ação, de que o personagem para, mexendo a cabeça de um lado pro outro, falando que não pode fazer a ação, e isso atrapalha e enche o saco, então tem algumas coisas que precisam ser resolvidas, mas fora ele não ser um jogo tão ágil como Overcooked, ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo focado em construção, então é como se vocês fossem mestres de obra. Você entra num apartamento, precisa pintar a parede, rebocar a parede, passar massa no chão, depois colocar o piso no chão, daí chega o entregador com tinta nova, você tem que colocar na parede também. É um jogo bem divertido pra quem gosta de party game estilo Overcooked. Fica a dica aí. Nossa. Fantástico. E curioso que a arte é bem parecida com o do Overcooked, inclusive, e é de outra developer, né? Sim, é bem... Eu tenho certeza que a inspiração é Overcooked, não tem como negar. É, muito bom, muito bom. Adoro esse tipo de jogo. Também, adoro. Só faltou o online pra completar a diversão. Os jogos da Discord é pra quando você joga com 4 players, né? É. Mas é isso aí, então vamos direto para a pauta. E apresentando a pauta de hoje, a gente veio aqui pra falar sobre as dificuldades de jogos, e jogos também excessivamente difíceis. Por que serve a dificuldade em jogos? Como tornar um jogo acessível? Será que isso deixa a gente preguiçoso? Ter dificuldades mais fáceis deixa a pessoa mal acostumada? Vamos falar sobre isso aqui hoje então, começando pelo nosso convidado, mais uma vez. Pra que serve a dificuldade em jogos, Vitinho? Cara, pra mim, eu vou soar bem chato agora, a dificuldade em jogos serve pra acabar com a experiência de um jogo que você esperava muito que ele fosse mais difícil ou mais fácil. Que isso? Como assim? Justo. Confesso que eu não sou muito fã. Trazendo, por exemplo, Phantom Pain aqui nessa equação, Metal Gear Solid 5, eu sou extremamente fã. Quem escuta Chiclete Radioativo sabe disso. Achei fantástico que o Kojima decidiu tirar a escolha da dificuldade no jogo, porque, cara, quem é você jogando? Você vai descobrindo, os NPCs vão se adaptando à sua forma de jogar, e é isso aí, sem acabar com a sua experiência, sabe? Eu queria muito, muito que a Naughty Dog colocasse isso nos jogos dela também, pra você não escolher no começo se você quer jogar contra brinquedinhos de morder de criança ou, de fato, pessoas de verdade, né? Como se fosse. Que eu acho que acaba muito com o realismo, com a simulação da vida real que um jogo possa oferecer, você poder escolher a dificuldade. Entendi. Então, o Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, ele tem uma dificuldade adaptativa. Exatamente. Isso é fantástico. Do jeito que você falou no começo, eu tinha ficado com a impressão de que ele era uma dificuldade única. Única e acabou, não. É que você não pode escolher, sabe? Esse é o ponto. É legal que, por exemplo, mais pro final do jogo você pode estar numa dificuldade e eu em outra. Isso é legal, porque você joga de uma forma e eu jogo de outra forma. Eu acho isso maravilhoso. Entendi, mas ele deixa claro em algum momento do jogo que essa dificuldade, ela se adapta ao seu estilo de jogo? Não deixa. Não deixa. E como é que você descobriu isso? Pesquisando mesmo? Exatamente. Ah, tá. Principalmente vídeos no YouTube, quando eu tive dificuldade pra passar. Sei lá, pra mim ficou muito complicado, ou de repente eu não tinha alguma arma específica que eu precisava pra aquela missão, pra fazer ela um pouco melhor. Eu fui ver outros players jogando a mesma e, tipo, era completamente diferente do que como tava pra mim. Inclusive os inimigos estavam mais fortes, alguns até mais fracos do que o que tava pra mim. Aí eu fiquei pensando, o que tem de errado? A minha forma de jogar. Um negócio que acontece muito comigo é me arrepender da dificuldade que eu escolhi. Porque eu sou uma pessoa que sou muito noob, entendeu? E aí, às vezes, eu me subestimo demais. E aí eu começo o jogo no easy, e aí, tipo assim, fica muito fácil. Eu falo, não, dava pra ter colocado no normal aí, hein? E aí não dá pra alterar mais, sabe? Nossa, verdade.
Então, isso é muito ruim, às vezes atrapalha um pouco. E porque tem jogo que exagera, né? Tipo, o próprio Metal Gear mesmo, você matava um personagem nos primeiros, né? Tinha o Very Easy, que você mata o personagem com um tiro. É mais pra quem só quer ver a história mesmo e acabou. Porque não tem dificuldade. Isso é chato, né? E como o Lucas falou, a maioria dos jogos tem uma forma de você salvar o jogo, daí não tem como você alterar depois. Então, se você jogar no mais difícil, por exemplo, daí fica impossível o jogo, você fica frustrado, não consegue passar, daí tem que começar uma nova história. Mas eu prefiro aqueles jogos que eles te oferecem no meio do jogo, assim, pra você mudar a dificuldade, porque ele tá percebendo que você tá perdendo muito, morrendo muito, como faz os jogos da franquia Mario, do Donkey Kong também. Eu não lembro, se tiver mais algum fã aqui da franquia, pode inclusive me dizer, de Hitman, se eles tinham dificuldade. Se eu não me engano, não tem também. Os primeiros e esses 2 últimos que saíram. Porque eu lembro que ele tinha aquele negócio que eu achava tenebroso, morria de medo de acabar com aquilo, que eram saves limitados durante a fase. Como se fosse um Resident Evil que gasta o carimbinho. Exato. Você ia avançando na missão, salvava e ia acabando o seu save só pra você se lascar mesmo. Eu não lembro agora se dava pra você escolher dificuldade, porque esse negócio do save limitado já, pra mim, era a dificuldade maior possível, né? Ah, sim. O próprio Resident Evil mesmo, antigamente ele tinha o save limitado não por opção, mas por obrigação. Você tinha aqueles carimbinhos, como eu falei agora, pra você usar, e tinha um certo número que você tinha que encontrar durante o jogo e usar mesmo, que era consumível. Hoje em dia tem o Resident Evil 2 Remake, por exemplo, que você escolhe a sua dificuldade. Fantástico, inclusive. Muito bom, adorei esse jogo. E na dificuldade normal, por exemplo, você não precisa gastar o carimbinho, mas na dificuldade mais difícil, se eu não me engano, ele tem um carimbo consumível. Daí você precisa ficar procurando. Olha aí. Isso de poder mudar a dificuldade no meio do jogo, eu achei bem legal que tem em Horizon Zero Dawn. Tem a versão história, que é justamente pra só quero ver a historinha e não preciso me preocupar com a minha vida. A versão fácil. Não, se eu não me engano, história normal, difícil e muito difícil. O muito difícil é o único que você não consegue voltar atrás depois. Mas todo o resto você consegue no meio da onde você estiver no jogo ir lá e mudar a dificuldade. E ficar variando, né? Porque tem jogo que te deixa descer um nível de dificuldade, mas ele não te deixa subir de novo depois. Eu não consigo lembrar um exemplo agora, mas eu já vi isso também. Eu prefiro mais quando o desenvolvedor ele dá a opção da dificuldade normal, que é a forma como ele quer que o jogador jogue o jogo, e depois oferece uma forma mais fácil pra pessoa jogar de uma forma que ela se sinta mais confortável, sem muito desafio. E também tem alguns jogos que usam a dificuldade como fator replay, né? Como o famoso novo jogo New Game Plus, que é o jogo que abre depois que você fecha o jogo. Eu consigo citar um exemplo nem tão antigo assim, que é o God of War, franquia God of War. Quando você fecha, você abre a dificuldade mais difícil, mas eu não lembro por que ele abre depois a mais difícil, que se existe alguma recompensa adicional por isso, não lembro. O próprio Horizon tem também, né? Tem também. Inclusive o Ultra Hard eu joguei no New Game Plus, né? E foi o primeiro jogo que eu fiz isso, de jogar Ultra Hard, que eu também não gosto, não. E inclusive foi o primeiro jogo que eu fiz isso e o primeiro jogo que eu platinei no PlayStation. Aí o segundo foi o Detroit logo depois. Olha aí. Tá aí um jogo que eu não comprei e me arrependo até hoje. Detroit. Nossa, Detroit é muito bom. E ele também tem essa coisa de dificuldade. Ele tem só 2 versões. Eles usaram muito a ideia de que você tem que mexer no controle como se você estivesse fazendo a ação necessária. Então, você vai abrir a porta, você mexe com o joystick como se você estivesse girando a maçaneta e puxando, sabe? Nossa, mas não cansa não com o tempo? Não cansa. Nossa, eu lembro que tinha um jogo que fazia isso pra mostrar os poderes dos Six Axis do PS3. Era Killzone 2. Jogo maravilhoso, inclusive. Tecnicamente falando, era impecável pra época. Six Axis, você diz, é o sensor de movimento do controle do PlayStation 3, né? Isso, exatamente. Que teve o DualShock 3, mas quem comprou o PS3 logo no comecinho, vinha com Six Axis. Ele não tinha DualShock ainda. Aí o controle chamava Six Axis. Você segurava, tipo, o L2 pra o personagem segurar com a mão esquerda na manivela, o R2 pra ele segurar com a direita, e você ia girando o Six Axis pra ele ir abrindo. Então, cada movimento que você fazia, tipo, ele girava um pouquinho, aí você tinha que soltar, virar o controle de volta, apertar os 2 gatilhos de novo, girar de novo, soltar, e fazendo isso pra você ter a sensação de que você tava de fato abrindo alguma coisa. Isso era fantástico. Eu lembro que na época eu fiquei, caraca, é o futuro isso. Na minha cabeça, isso aí dá uma enjoada depois de tanto repetir a mecânica, sabe? Pior que não. Eu detesto esse tipo de coisa que envolve sensor de movimento. Mas essas coisinhas que eles colocam, como foi o caso do Killzone 2, eu achei legal. Isso me lembrou de um jogo que ele brincava também com realismo em ações que você realizava no jogo, que é um jogo, inclusive, que o Lucas me emprestou uma vez, que é o Alone in the Dark, do Xbox 360.
Cara, que jogo horrível. Ele tinha umas coisas muito imbecis, assim. Pra piscar, o seu olho pisque clicando no analógico direito e o esquerdo pra você desembaçar a sua vista. Nossa, é uma coisa muito imbecil. E aí já entra na dificuldade de você jogar o jogo, porque o jogo é ruim mesmo. Pra vocês, tá fora da pauta, mas eu fiquei com essa dúvida. Jogo extremamente difícil na cabeça de vocês, que foi assim, que você lembra que vocês zeraram e foi terrível. Extremamente difícil? Não, se for extremamente difícil que eu zerei, então acho que não combina uma coisa com a outra na mesma frase. Tem alguma coisa errada nessa equação. Né? Com certeza abandonei ele no meio do caminho. Tem, Sunset Riders, né? Que sozinho, de jeito nenhum, eu conseguiria fechar. Mas aí de 2 players dá pra conseguir um pouco mais de continue, né? Daí dá pra fechar. Ah, é verdade. Aí eu já finalizei já com amiguinhos, quando eu era criança. Geralmente isso aí que o Lucas falou acontece mesmo em jogos de beat'em up, de briga de rua, que você, de 1 é difícil, mas de 2 fica melhor, como Metal Slug também. Esse é o tipo de jogo que até independente da dificuldade, não é legal você jogar sozinho, né? É. Pra mim, Grim Fandango e Full Throttle, na época que eles lançaram, 96, Full Throttle não, porque acho que eu chupava chupeta ainda na época, mas Grim Fandango em específico, sem um detonado, né? Isso entrega a idade pra caramba, você falar que vocês viram que o jogo usando um detonado. Revistas. Exatamente. Impossível. Você tem que pensar numas coisas tipo, eu preciso abrir uma porta com algum item, só que esse item é tipo uma bazuca que tá dentro da minha meia, e você precisa parar pra pensar nessa possibilidade. Isso é terrível. O jogo é maravilhoso. LucasArts, Tim Schafer, incrível. Mas não dá pra zerar sem detonado. É impossível. Verdade, principalmente aquele The Dig lá que eu nunca fechei porque era muito complicado. E é muito bom também, né? Também. Bem cinematográfico, bem divertido. E envelheceu muito bem, por sinal, porque os gráficos são a prova do tempo. Exatamente. Muito bom. E vocês acham que todo jogo, obrigatoriamente, ele precisaria ter uma seleção de dificuldade? Vocês acham que isso traz mais público ou tira a personalidade do jogo, dá mais trabalho ao desenvolvedor? Porque, na minha opinião, principalmente na última opção que eu falei agora, não dá muito trabalho ao desenvolvedor você ter uma dificuldade maior ou menor no jogo, porque basta simplesmente você, sei lá, mexer nas variáveis do jogo, deixar você com mais vida ou mais opções de vida pra você conseguir no jogo, no cenário, e deixar os inimigos com uma vida maior ou menor também, dependendo da sua escolha. O que vocês acham? Vamos começar se todo jogo tem a obrigação de ter uma seleção de dificuldade. Acho que obrigação não tem, não. Vocês acham que não? Por quê? Acho que não. Por exemplo, os jogos que adaptam a dificuldade é uma coisa que não tem opção e é legal. Eu acho que é válido. Mas você concorda que a dificuldade adaptativa é uma forma de oferecer uma opção de acordo com a experiência do jogador? Não é uma opção exatamente, né? Porque só é uma opção quando você escolhe. Então, mas sim, é nível de dificuldade, só não é uma opção de nível de dificuldade, né? Tá, então eu vou refazer a pergunta. Vocês acham que todo jogo deveria ter níveis de dificuldade diferentes dependendo do jogador? Eu acho que sim. Ah, tá. Eu acho válido. Mas eu acho assim, tem modos diferentes dos jogos usarem a dificuldade. E alguns eu não concordo que sejam boas. Por exemplo, em Monster Hunter World, quando você deixa no mais difícil, no caso não o jogo em si, né, mas as missões mais difíceis, o bicho basicamente tem mais vida e dá mais dano. No Outer Worlds, por exemplo, no modo Supernova, você tem fatores que você precisa prestar mais atenção. Então você precisa comer, dormir, descansar, sei lá, pro seu personagem conseguir continuar jogando. Então eles deixaram mais difícil, mas eles colocaram esse fator de alguma coisa de gameplay que é um pouquinho mais difícil também, um pouquinho mais diferente. Isso eu já acho mais legal do que só vamos aumentar a vida de todo mundo e deixar todo mundo com mais dano e você não. Entendi. Eu acho menos preguiçoso da parte da pessoa que tá fazendo. Ou, por exemplo, tem uma coisa também que acontece bastante, principalmente em Devil May Cry, já ficou famoso. Ele tem uma que é 500 versões de dificuldade e tem um modo Heaven or Hell, que é a mesma coisa do Very Hard, do Nier Automata, que é aquele modo que qualquer coisa morre em um hit, seja você ou os inimigos. Aí eu já acho um pouquinho mais interessante também, porque muda algumas coisas no jeito que você tem que jogar. Apesar de eu não gostar das versões mais difíceis dos jogos no geral, eu acho interessante quando tem essas nuances de colocar mais alguma coisinha de gameplay, não só é mais difícil porque sim, ponto, e é isso. Pra mim é um pouco mais complexo. Eu acho que assim, eu sempre preferi jogos mais lineares, né? Aquele negócio bem on-rails mesmo. Pra citar algum exemplo, talvez um Uncharted 2 da vida, que lá pro 4 e Lost Legacy ele acabou ficando um pouco mais dinâmico nesse sentido. Mas, por exemplo, Half-Life 2, que é um dos meus jogos favoritos da vida, eu acho perfeito em vários aspectos, eu teria preferido se ele não me desse a opção de escolher a dificuldade. Porque a primeira vez que eu zerei no hard. E eu acho que a dificuldade que eu escolhi
brilhante. HL2, Episode 1, Episode 2 fez toda a diferença. O combate, né, fez a minha experiência ser muito mais imersiva. Então eu achei que assim, pô, se eu tivesse jogado isso daqui no Easy, será que eu ia ter gostado tanto assim de ter suado pra terminar esse negócio? Mas é claro, evidentemente que é a minha opinião, né? Eu sei que as pessoas não concordam com isso. Esse negócio de escolher dificuldade na minha cabeça, na minha concepção, é pra aquele cara que comprou um PS4 pra jogar FIFA 15 e de vez em quando ele escuta de um amiguinho dele na escola que, pô, saiu o Uncharted 4, cara. Dá uma olhada aí. Aí ele vai lá e joga no Easy, termina a campanha dele, fantástico, e é isso aí, sabe? Daí vocês conseguem conversar, inclusive, né, sobre o jogo. Exatamente. Cada um tendo sua experiência diferente. Eu acho que isso é interessante. Mas aí você fala, putz, você lembra daquela parte que apareceu o cara com a giratória de cima de um estoco de madeira? Aí ele fala, putz, não, essa parte não teve pra mim. Sim, sei. Tem jogos que fazem isso. Porque por não ter aparecido pra ele, fica parecendo que a experiência dele foi incompleta, sabe? Isso é chato. Tem uma coisa que vai de encontro com isso aí, que é algo que o Lucas sempre costuma dizer também, que é o senso de recompensa, né? O senso de completar alguma coisa. Que alguns jogos, eu inclusive falei agora há pouco, que não faz muito sentido pra mim quando eu tenho um modo muito difícil, modo very hard. Mas quando existe esse modo mais difícil e existe uma recompensa bem maior pra você, eu acho que pra mim faz sentido. Por exemplo, tem um jogo que não faz exatamente uma seleção de dificuldade, mas que eu tô jogando agora, que é o Yooka-Laylee, que ele é baseado no Donkey Kong, na franquia Donkey Kong. Nas fases, ao longo das fases e ao longo do jogo, você vai encontrando uns tônicos, que são como se fossem modificadores pras fases. Então você consegue entrar em todas as fases e escolher, sei lá, mais checkpoints, daí você pega menos a peninha, que é como se fosse a moeda do jogo, você encontra menos peninha, porque você usou um modificador que te dá vantagem. Agora, modificadores que te dão mais dificuldade durante a fase, como jogar o jogo como se estivesse jogando olhando pro espelho. Daí quando você aperta pra direita, você vai pra esquerda e vice-versa. Olha aí. Eu joguei uma fase inteirinha assim, só que eu ganhei tipo o dobro de peninhas, porque eu usei um modificador que aumentava a minha dificuldade. Eu acho que isso é legal, porque evita que eu ficasse fazendo grinding, que é você jogando a mesma coisa várias vezes, simplesmente pra você conseguir mais dinheiro do jogo, e eu consegui tudo de uma vez e senti um senso de dever cumprido, né? Isso, dever cumprido. Daí eu me senti realizado, apesar que foi muito difícil, eu acho que eu não devia ter ficado tanto tempo na fase quanto que eu demorei, porque eu demorei, eu acho que 5 vezes mais o tempo do que eu demorei normalmente, mas ficou esse senso de dever cumprido que eu gostei. Eu acho que esses modificadores também é uma boa forma. Eu não lembro se eu já vi algum jogo fazer isso também, mas gostei bastante. Parabéns pra quem pensou nisso aí. É muito bom mesmo. É um negócio que eu nunca vi nenhum jogo fazer, mas seria uma coisa bacana, seria você conseguir experimentar, né? Ter um tempo pra você mudar a dificuldade. Então, sei lá, até 10% do jogo você consegue alterar a dificuldade de forma limpa, né? Você pode alterar sem isso alterar o seu registro de como foi fechado o jogo, de que dificuldade. Que aí, de repente, igual eu às vezes acho que eu não vou conseguir jogar muito bem, coloco no fácil e aí fica muito fácil. E aí, às vezes eu tô em 10% do jogo, eu percebo isso e, putz, eu vou ter que começar de novo se eu quiser mudar pro normal, sabe? Então, às vezes isso é meio ruim, seria uma coisa legal. De fato, é complicado mesmo. Voltando novamente nesse Yooka-Laylee and Impossible Lair, ele permite que você tire esses modificadores durante a fase, mas ele te dá um aviso, você vai perder todas as penas que você coletou até agora. Daí vai Você está certo disso? Você está certo disso, daí vai da pessoa se ela quer desistir de jogar no modo invertido, que é difícil pra caramba, ou não, essas coisas assim. Essa feature do Yooka-Laylee me lembrou uma coisa interessante em relação à dificuldade também. Eu sempre gostei muito de Gran Turismo. Não me considero sonista, mas eu prefiro Gran Turismo em cima de Forza, com exceção do Forza Horizon, que infelizmente Gran Turismo não tem um concorrente. Adoraria que tivesse, porque eu amava Test Drive Unlimited, que virou Forza Horizon. Bom senso é isso aí. Eu lembro quando lançou o Grid. Lembra de Grid? Sei. Até teve um reboot da série, sei lá, recentemente, acho que foi em 2019, inclusive, que lançaram um novo. Grid você podia rebobinar o jogo, né? Tipo, bati o carro, o que eu faço agora? Putz, aí eu rebobino tudo e volto pra onde eu tava como se nada tivesse acontecido. Eu achava aquilo tenebroso. O que é isso? É o filme do Nolan? Ou é um jogo de corrida, sabe? Jogo de corrida, a princípio, já não é pra ter dificuldade mesmo. Os aspectos, os atributos de um carro determinam a dificuldade pra você em relação aos outros carros. Então, já começa errado por aí. E aí você, além de tudo, você ainda tem a chance de voltar no tempo? Não, né, cara? Pelo amor de Deus. Forza, eles fazem isso também, de modificadores. Antes da corrida, você pode escolher a dificuldade da inteligência artificial, se você vai ter a ajuda dos freios automáticos ou não. E também, se
você usar esse recurso de rebobinar, se não me engano, você deixa ativado pra você ser possível de usar, mas aí você ganha menos dinheiro no final da corrida. Ah, certo. Você escolhe se você quer esse tipo de penalidade, vamos dizer assim, ou não. É uma outra forma também de se fazer isso. Eu não sabia que o Forza tinha a opção de rebobinar. Já caiu no meu conceito. Olha, eu acho que eu não sei se o Horizon tem, mas eu sei que a série Motorsport, ele... Ou não, acho que é o contrário. Acho que o Horizon tem e o Motorsport não, mas fica aí a dúvida. Curioso. Bons jogos de qualquer forma. Tem um gênero de jogo que talvez seja bem difícil de você pensar em como fazer essa variação de dificuldade, como os jogos, por exemplo, da franquia Final Fantasy. Como, sei lá, não sei, existe uma variação de dificuldade nesses jogos ou tô louco? Se eu não me engano, tem sim. O último que eu zerei foi o 10, então faz um tempinho. E foi na época que lançou, inclusive. Mas eu acho que tinha. Eu acho que na época tinha sim. Eu não sei se todos eles têm, mas os que eu joguei tinham, então... Por exemplo, eu tô jogando o 12 agora, mas eu não sei se existe uma variação, acho que não. E talvez se existisse, eu acho que seria da forma que eu falei, dar mais opção de encontrar itens aleatórios ao redor do jogo pro jogador, talvez. Uhum. Eu lembro não, pensando um aqui, difícil de colocar dificuldade, The Sims. Ah, é, realmente. Complicado, dificuldade é mais um que é você mesmo que faz, baseado em quem você é na vida real. Quero acordar de manhã pra trabalhar? Não quero. Então vai ser o jogo mais difícil pra mim. Vocês chegaram a jogar Time Commando? Não lembro. Como é que é esse jogo? É um de tiro assim que fica parado no lugar ou não? Não é, você vai andando no cenário, mas é tipo assim, você chega num ponto, e aí você elimina os inimigos, e aí a câmera se movimenta pra próxima etapa, mas você consegue andar dentro dessa etapa, dentro de uma fase. A história é extremamente interessante, você passa numa época meio Blade Runner, e aí explode um negócio dentro de uma fábrica e você começa a voltar no tempo. Cada capítulo do jogo é uma era na história, então você começa lá no Paleolítico e vai até o futuro, e você passa por cada uma delas. É incrível nesse sentido. É um jogo muito difícil, porque a jogabilidade é terrível. Terrível. Mas, ainda assim, é um jogo muito bom. É antiguíssimo. Teve pra PS1 e PC. Não sei se vocês gostam dessa... Já cheguei a ver vídeos. Eu confundi com Time Crisis. Time Crisis era o abaixa, tira, abaixa o mais on-rails possível, né? On-rails em trilhos... Você fica parado no lugar tirando, né? Exatamente. Eu detestava Time Crisis. Detestava. Tipo Die Hard Trilogy. Exatamente. Pra mim era a pior parte do Die Hard. Adorava o jogo em si, mas essa parte em específico eu achava terrível. Jogos assim pra mim é difícil mesmo na questão de gostar, porque eu acho ruim demais. O Die Hard Trilogy foi minha infância forte. Bateu uma nostalgia forte aqui agora. Eu adorava esse jogo quando era moleque. Era muito bom. Eu gostava muito de jogar isso aí, cara. Você lembra do John McClane correndo com a pistolinha pendurada pra trás, né? Com o braço bem lá atrás, assim. Era muito esquisito. Mas era maravilhoso. Tinha aquelas fasezinhas de carro também. Nossa, eu achava muito louco o jogo completo, cara. Eu gostava muito. Era muito bom. Era muito bom. Die Hard, melhor jogo e melhor filme de Natal. Sempre será. Controverso, né? Eu gosto bastante da franquia. Agora vamos pra próxima pergunta, que é uma pergunta que muita gente provavelmente se faz. Vamos pegar o Dark Souls, que é o exemplo mais fácil. Se ele tivesse uma seleção de dificuldade, ele perderia a personalidade dele ou vocês acham que traria mais público? E daria mais trabalho do desenvolvedor fazer uma forma de dificuldade adicional? Cara, eu acho que traria mais público. Eu, por exemplo, jogaria Dark Souls, Sekiro e etc. se tivessem outras dificuldades. E aquelas pessoas que batem no peito e falam, eu consigo jogar Dark Souls, eu sou capaz de jogar Dark Souls. Acho que afastaria elas? Não sei. Talvez as pessoas que são mais ferrenhas nisso aí. Mas uma coisa que eles podiam fazer era, por exemplo, colocar essa dificuldade que a gente já tem como uma dificuldade normal, que é, entre aspas, como você deveria jogar o jogo, e aí coloca uma fácil pra quem quiser jogar sem precisar ficar morrendo a cada 3 segundos e sentir que tá jogando Cat Mario 3D. Bia, uma pergunta que nem eu mesmo sei, que vocês sempre falam, o que significa Cat Mario? Cara, teve uma época que surgiu na internet, nos browsers da vida, um monte de jogo muito difícil. Cat Mario foi um deles. Cat Mario era basicamente mapas do Mario, que você jogava com um gatinho branco, e aí a ideia era você ficar morrendo e voltando, porque você morria descobrindo partes do cenário que não existiam. Então, por exemplo, você tava andando, aí você pulava e batia num negócio que te dava dano. Aí essa coisa ficava visível ou não, e aí você voltava desde o início ou desde o checkpoint. Nessa época, inclusive, tinha esse jogo que todo mundo gostava. Eu
achava bem preguiçoso, principalmente por esse fator de você morrer pra coisas que você não enxerga. Você tem, tipo, que decorar como você tem que jogar pra conseguir passar. E, em contrapartida, tinha um outro jogo que nem todo mundo deve conhecer, mas o pessoal que estudava comigo na época conheceu, porque eu fazia todo mundo jogar, que era o Give Up. É só Give Up o nome. Eu joguei ele, ano passado ele ainda tava funcionando, então provavelmente ele ainda deve estar. Ele é um jogo que, ele é pra ser difícil, inclusive tem um botão gigante escrito Give Up, que é desista, do lado, pra você clicar a qualquer momento. Mas, eles fizeram um tipo de progressão pra você ter uma curva de aprendizado muito boa, e bem melhor do que jogos AAA da vida, assim. Não, tipo assim, parabéns pros desenvolvedores de verdade. Eu não sei quem desenvolveu, eu acho que, se eu não me engano, tem lá pra você ver quando você tá jogando, mas a ideia é que você tem uma sala, a câmera fica parada e você enxerga a sala inteira todas as vezes. E o seu personagem sai de uma porta e tem que entrar na porta do outro lado da sala. Vai passando a cada fase, eles vão colocando mais coisinhas. Então, primeiro, você anda direto e entra. Aí depois você aprende a pular. Aí tem coisinhas pra você pular. Aí fica mais difícil os pulos. Aí você vê os pulinhos mais difíceis, passa. Aí, de repente, eles colocam É bem bacana, assim, a curva, porque você começa com quase nada e eles colocam estacas no chão, aí eles vão colocando lasers, aí tem um tipo de laser que ele te segue o tempo todo, mas ele dispara bolinhas de tempo em tempo, inclusive parecem uns marshmallows, assim, é bem bonitinho. E aí vai aumentando, e chega, obviamente, nas fases finais, e é quase impossível de passar, mas como você vai acostumando com a mecânica, é bem bacana. E eles tinham um negocinho, pelo fator give up, né, a ideia de você desistir, quando você morre, o seu corpinho fica lá, e a mancha de sangue fica onde você morreu. Tipo, você morre, fica a mancha de sangue e o seu corpinho cai. Então era legal jogar em grupo, porque aí você ficava vendo, tipo, nossa, todo mundo tá morrendo nesse mesmo espinho, a gente tem que arrumar um jeito de passar ele. Bem, bem legal. Eu vou mandar o link pra vocês, porque esse jogo, eu que não gosto tanto de coisa que se apoia em dificuldade, eu achei muito, muito legal. Bom, agora eu sei o que é Cat Mario também. Exato. Eu tenho preconceito com as pessoas que ficam se gabando de fechar um jogo que é muito difícil. Eu também. Concordo. Na verdade, cara, hoje em dia não é tão difícil assim, cara. Nos anos 90 os jogos eram muito mais difíceis. Você é o bonzão mesmo? Você é o bonzão? Você é o feroz, então. Vai lá e fecha os jogos antigão sem continue lá, vai lá então. Sem detonado. Quando a pessoa fala isso, que eu fechei jogo difícil e tal, eu pego e falo assim, coloca no currículo então. Coloca no currículo, é ótimo. O currículo lá. Excelente, excelente. Esse negócio que vocês estavam falando sobre o Dark Souls em específico, se teria atraído mais público se a dificuldade fosse selecionável, é interessante que, comercialmente falando, pra From Software, foi excelente essa dificuldade dele, porque só se falava nisso numa época, né? Sim. Do quão difícil foi Dark Souls. Eu provavelmente teria jogado se tivesse seleção de dificuldade. Eu não gosto de passar raiva jogando, mas, de novo, comercialmente falando, pra eles foi muito bom, né? Sim, sim. Com certeza, porque eles ficaram famosos por isso, né? Por esse tipo de jogo. Exatamente. Souberam, inclusive, repetir a fórmula no que veio depois. Inclusive, eu nunca joguei o Dark Souls 2, nem o terceiro, então a minha limitação à franquia é só o primeiro mesmo. E hoje em dia eu não consigo mais jogar Dark Souls porque ele envolve muito tempo. Quanto a quantidade de vezes que você morre, envolve você tentar mais vezes e assim vai. Sim. Então, Dark Souls pra mim, ele representa a minha época de que eu não trabalhava. Só fazia faculdade e estudava e chegava em casa e jogava o restante do tempo. Então, hoje em dia não serve mais um jogo assim pra mim, porque ele vai me consumir muito tempo, por mais que ele não seja um jogo longo, mas ele se torna longo porque a dificuldade faz com que ele fique longo de propósito. Longo e exaustivo, né? Principalmente exaustivo e frustrante. É complicado isso. Uma coisa também que eu queria até perguntar pra vocês eu tive uma discussão uma vez, porque quando eu fui jogar The Witcher 3, falaram pra mim, olha, você tem que jogar no modo difícil, que é o Sangue e Glória, porque é o único modo real pra jogar Witcher 3, que você tem que usar os olhos e não sei o quê. E eu achei uma ofensa. Porque lá no jogo, o desenvolvedor não fala pra você que esse é o modo certo. Então, na minha mente, eu sempre coloco no normal. Igual o Jason disse no começo do podcast, o normal é o modo como, em tese, você tem que jogar o jogo. Senão ele não teria esse nome. E eu fiquei muito brava com a pessoa. Eu falei, se era pra ser desse jeito que você tem que jogar, que eles deixassem um aviso. Eu acho que você tá errado e você gosta de jogar esse modo, não tem problema nenhum. Mas falar que é o modo certo, eu acho uma ofensa a quem fez o jogo. Total.
Total. Concordo. É, porque se fosse assim, o normal seria esse modo aí os outros iam descer, né? Não ia ter o difícil, só ia ter até o normal. Exatamente. Exatamente. Eu consigo lembrar de outros jogos também que tem uma forma de ser difícil, mas ele te dá chance, que é a própria franquia Metal Slug, que a gente falou agora mais cedo, que ele é difícil, porém ele te dá continues infinitos. Então você pode morrer a quantidade de vezes que você quiser, mas você vai aparecer, se não me engano, no final do jogo, quantas vezes você usou o continue. Ah, interessante. Aparece no status, né? É só pra jogar na cara mesmo. É simplesmente pra te humilhar mesmo. É. Mas um outro jogo que é parecido com o Metal Slug, mas ele é bem mais punitivo, que é o jogo Cuphead. Nossa. Quem jogou vai saber o quanto que Cuphead é difícil. E que jogo bonito, né, cara? Lindo, Nossa. maravilhoso. A arte dele é fantástica. É, e como a gente falou no episódio dele, cara, ele é difícil, mas ele é justo, né, cara? Sim. Inclusive a gente tem episódio, como o Lucas bem falou, ouve aí, depois eu coloco nos links da publicação desse podcast. Mas ele é punitivo na questão assim, de ele já é meio difícil, apesar de ele ser um jogo de padrões, que se você tiver bons reflexos, você consegue avançar nele. Mas quando você joga de 2, além de do segundo jogador consumir uma vida sua pra poder voltar à vida quando ele morrer, depende muito da habilidade da segunda pessoa também, ou da primeira, tanto faz, pra conseguir avançar no jogo. Porque se uma das duas for um jogador ruim, daí vai ficar consumindo a vida se quiser voltar, ou então não vai conseguir também, vai ficar morrendo o tempo todo e simplesmente vai ficar tendo que esperar a próxima vez. Sim. Então, outra forma de punir que eu consigo pensar agora é essa mesmo, você jogar de 2 e consumir a vida da primeira pessoa. O Phantom Pain tem uma coisa interessante. Vocês chegaram a zerar Phantom Pain, algum de vocês? Eu tenho Phantom Pain, mídia física, digital e nunca joguei, nem iniciei. Como assim? Ganhei na Xbox Live e depois eu comprei o videogame usado e veio com ele. Ah, certo. É curioso que dos Metal Gears do Kojima é o pior, mas ainda assim é um jogo excelente, na minha opinião, claro. Porque a gente tem o Metal Gear Rising, que é uma porcaria, e não é do Kojima, né? Então tá tudo certo. Mas é interessante que no Phantom Pain, quando você tá com muita dificuldade em passar alguma coisa, ele te dá a opção de deixar aquele trecho em específico um pouco mais fácil pra você, mas com um detalhe. Você vai ter que passar aquela sessão com um chapéuzinho de galinha na cabeça. Genial. Parabéns. Limita o rank que você pode pegar naquela missão específica e tal. Fica mais fácil, mas tem isso. Você vai ter que jogar com um chapéuzinho de galinha na cabeça. E é muito engraçado que na ceninha você tá lá conversando, lutando contra um chefão específico com um chapéuzinho na cabeça. Isso é fantástico. Muito bom. É legal pro youtuber que quer esconder que, sei lá, tá indo mal, ele não consegue, porque ele vai ter que mostrar pra quem tá assistindo o vídeo dele que ele precisou passar daquela etapa com o chapéuzinho na cabeça. Isso é muito bom. Até alguns próprios jornalistas, né, que eu fiquei sabendo que eles fazem normalmente o review de jogos assim, usando a dificuldade mais fácil pra conseguir passar mais rápido. Mais rápido, né? Ele consegue fazer em menor tempo o review dele. Mas voltando a, por exemplo, Dark Souls mais uma vez, batendo na mesma tecla aí, vocês acham que perderia a personalidade? A From Software ficaria com uma fama diferente do que ela tem hoje? Eu acho que sim, porque eu não zerei Dark Souls, não zerei Bloodborne, mas não me parece um jogo que você, sabe, um jogo obrigatório, um jogo essencial, inesquecível. Só pela dificuldade ele parece um jogo interessante. Então acho que ele teria passado batido, talvez, não? Eu acho que se eles fizessem isso depois de ter ganhado a fama, tipo, agora tem uma DLC que você pode colocar uma versão mais fácil. Isso aí seria uma canalice, hein? Não, sim, mas provavelmente se eles mudassem isso agora, tipo, o próximo Bloodborne, o próximo Dark Souls ter uma versão mais fácil, eu acho que eles iam perder credibilidade não das pessoas de fora, mas da galera que se vangloria de ter passado os anteriores, sabe? Talvez fosse uma troca, talvez eles perdessem esse pessoal, mas ganhassem novos jogadores. Aí eu não sei se do ponto de vista deles valeria a pena, acho que provavelmente não, porque é bacana pra eles ter essa fama de os jogos são muito difíceis, as pessoas têm que demorar décadas pra passar o jogo e eles ficam super felizes quando conseguem, sabe? Eu acho que eles gostam eles se vangloriam das pessoas que se vangloriam jogando os jogos deles. Né? Sim. O Dark Souls é um tipo de jogo que eu tentei jogar mais de uma vez, eu nunca me atrevi a comprar porque eu sabia que eu não ia jogar, mas na casa das pessoas eu tentei jogar e, cara, eu fico com preguiça. A minha base de sentimento é que preguiça de você, senhor jogo. E aí, nossa, eu tenho muita preguiça desse negócio de ele ser difícil por ser difícil, sabe? E aí eu assisto as pessoas jogarem, eu acho divertido, até jogos que são um pouquinho mais difíceis, que seguem um pouco disso. Sekiro, eu gostei muito de ver as pessoas jogando. O do Star Wars, esse último que saiu, gostei muito de ver pessoas jogando, mas quando perguntam se eu quero controle, eu recuso, porque eu sei que eu não quero passar raiva, eu não tô aqui pra isso.
Muito bem, muito bem. Star Wars 1313, inclusive, saudade do que nunca vivemos. Poxa. Tristeza. E uma pergunta pra vocês consideram jogos que usam... Eu esqueci o nome da mecânica, aquela mecânica que você morre e volta no começo da fase. Roguelike? Então, o roguelike na verdade, é quando o seu personagem morre de vez e você troca de personagem, né? Eu não sei se tá dentro disso essa parte de mecânica, tá? Olha, pelo que eu conheço de roguelike, existe dois termos dentro desse roguelike. Existe o roguelike e o roguelite. Ah, tá, ok. Roguelike, que eu entendo, é quando você morre, você é obrigado a voltar do começo da fase, ou do jogo, tanto faz, e você perde 100% dos seus itens. Isso. Como se fosse um jogo arcade e te resetasse pro começo, você tem que começar do zero. E já o roguelite é como se fosse o The Crypt of Necrodancer, que é aquele jogo de ritmo lá, que é extremamente difícil, mas a intenção dele é que você tente novamente, é tentativa e erro mesmo. Quando você morre, você volta no começo do jogo, você volta no lobby lá, no hub, que é como se fosse a cidade central do jogo, mas você volta sem os seus itens, porém com o dinheiro que você arrecadou durante a fase. Eu acho que ele já se encaixa na categoria roguelite, porque ele é como se fosse um roguelike, mas mais light. Ele é mais misericordioso. Misericordioso. Mas e aqueles jogos... É que eu nunca joguei porque eu tenho preguiça, mas eu lembro que acho que o Bug tava jogando. É aqueles jogos que, tipo, você tem uma quantidade X de personagens, quando você morre, aquele personagem deixa de existir, entre aspas, ele tá morto, você tem a cartinha morta dele, e aí você escolhe outro cara pra continuar jogando. Ah, sei, é o famoso permadeath, que é a morte permanente, né? Ah, tá. Vocês acham que esses tipos de jogos são, tipo, os bons de mecânica pra deixar difícil ou não? O pessoal fala muito de Fire Emblem, o Three Houses lá, mas eu não joguei esse jogo, não posso falar sobre ele. Mas eu joguei recentemente um jogo que tem permadeath, que eu nem imaginava que seria permadeath, porque eu fui pego de surpresa. Que eu fiz recentemente um review no site, inclusive, que é o Bad North, que é um jogo de estratégia que você comanda comandantes de exércitos dentro do jogo. E é um jogo de estratégia em tempo real. Cada comandante tem um exército que fica junto com ele, e você consegue ter 3 ao mesmo tempo na ilha pra você defender. É um jogo de tower defense, praticamente, com estratégia em tempo real. E se você morrer todo o seu exército daquele comandante e o seu comandante acabar morrendo também, eu só percebi que o seu comandante morre pra sempre depois que eu terminei a fase. Ele te dá a chance de você não deixar o comandante morrer, caso, por exemplo, ele morreu no meio do jogo, mas você pegou e reiniciou a fase. Daí o comandante volta com a vida. Mas se você completar a fase com o comandante morto, ele morre pra sempre e fica assim. Daí eu comecei o save de novo, eu percebi isso na primeira fase, porque eu joguei despretensiosamente, o meu comandante morreu, daí eu completei a fase e percebi que ele tinha morrido pra sempre e não tinha como voltar mais. Daí eu reiniciei o jogo inteiro e salvei por cima. Mas eu acho que vale a pena quando ele não impacta muito assim, e quando ele não quebra o jogo, talvez. Eu acho que... no Fire Emblem tem a opção, né? Se você quer o permadeath ou não. Interessante isso aí. Eu gosto de opções. Mas acho que é uma forma, assim, bem válida de criar dificuldade. Até porque nesse Bad North aí, não impacta tanto assim você deixar o seu personagem morrer, a não ser que você tenha evoluído bastante ele, assim. Equipamentos já equipados nele, com uma habilidade lá em cima, que você foi aumentando a habilidade dele, daí você foi, ele morreu e você salvou o jogo. Daí você vai ficar frustrado, mas a culpa foi sua. O único problema é que ele não te avisa, né? Daí eu acho que isso é ruim. Se tivesse um avisinho no começo, né? Acho mais de boas, realmente. Se ele avisa, eu não li. Eu concordei, eu não li os termos de uso lá e... Aceito. Next. Jason, você é o tipo de pessoa que nunca lê nada e já deve ter a sua alma em vários lugares aí? Sim, ou será que o problema sou eu, ou será que o problema são os formulários grandes demais, hein? E agora? Fica a dúvida aí. Vamos falar então sobre o Super Meat Boy, não sei quem jogou aí já. Já ouvi falar, mas não joguei. Mas ele tem uma mecânica de morte, e apesar de ser um jogo bastante punitivo pela sua burrice, pela sua falta de paciência, ele também me lembra bastante o jogo que eu joguei recentemente, o Katana Zero, que inclusive foi um dos melhores indies de 2019. E ele é difícil, ele é punitivo, mas punitivo porque depende se você é uma pessoa impaciente como eu ou não. Porque são jogos que exigem estratégia e reflexo também. Então, assim, você tem que planejar antes de você realizar seus movimentos. Porém, eu gosto deles porque se você morrer, você já volta em seguida. Não tem uma animação de morte, uma cutscene, aparece na tela assim, você morreu, não sei o que, continuar ou não. Tipo, morreu, aperta o botão e já volta. Instantâneo. Então, eu gosto de jogos que, apesar de punitivos, tem agilidade pra você voltar. Voltando mais uma vez ao Dark Souls, quando você morre em Dark Souls, você é obrigado a ver a mensagem, você morreu. Daí aparece lá o loading, fica lá carregando o jogo. É praticamente uma punição, né? Você se sente meio idiota.
Nossa, dá uma raiva, mas... E tem outro jogo também que eu joguei no finalzinho do ano passado aí, que é aquele jogo que é baseado no inferno, que eu esqueci o nome agora, que é o... Dante's Inferno? PES 2019. Parabéns. Deixa eu ver. Nossa. Devo ter ofendido um monte de gente agora. É bem possível, mas eu achei incrível. Que é aquele jogo indie que decepcionou muita gente, que é o Agony, que ele é um jogo baseado no inferno, só que ele é muito mal feito, porque quando você morre, a punição dele já entra no aspecto técnico, porque quando você morre, você é obrigado a ver uma cutscene, um filminho lá, de uma mulher falando com você, e daí depois você é obrigado a ver uma tela de loading, e esse processo demora cerca de 20 segundos no total. Mano, perder o progresso do jogo não é tão ruim quanto esperar o negócio carregar de novo. Pois é. Realmente. E como esse jogo é muito fácil de morrer também, porque ele é mal feito, então eu morria várias vezes e era obrigado a ficar 30 segundos quase esperando voltar, e eu larguei mão dele porque é mal feito e pronto. Muito bem, muito bem. Já indo na contramão dele, são jogos como Meat Boy e Katana Zero, que morreu, voltou. Tem que ser assim. Ai, prefiro. O máximo que der pra não perder meu tempo, eu fico feliz. Então, isso aí de morrer ou voltou é maravilhoso. Tem muita coisa pra jogar, gente. Deixa rápido aí o negócio. Exato. Principalmente isso aí, hoje em dia a gente tem uma avalanche de jogos que a gente recebe toda semana praticamente, e a gente não tem tempo pra ficar perdendo com coisa meia boca, mal feita, que vai consumir o seu tempo, principalmente por defeito técnico. Então, se for difícil, que seja difícil, mas que me dê a chance de não ficar frustrado e voltar da forma mais ágil possível. Simples assim, né? Eu quero só fazer um comentário sobre as inteligências artificiais de MOBAs, principalmente do LoL e do Dota, porque, assim, eu acho bem legal, porque normalmente esses jogos você espera que jogue contra pessoas, né, e não contra a máquina, mas na versão de máquina eles fizeram um trabalho muito bom. No League of Legends, por exemplo, quando você deixa os personagens, as inteligências artificiais no hard, no difícil, eles começam a fazer estratégias de jogo melhores. Então, por exemplo, eles começam a matar os bichos da jungle, ou fazer o Baron, que é o bicho que te dá um buff enorme no jogo. Buff, traduza buff, eu não sei também o que é buff. É um status positivo pro seu time, então você fica... no caso de buff pode ser qualquer coisa, pode ser você fica um tempo com mais vida, ou você fica um tempo com mais dano, ou dano mágico maior, ou então a defesa fica maior, ou algo do gênero. E debuff é o ao contrário, é quando você deixa um status negativo, pode ser, por exemplo, bleeding, que aí é sangramento, né, você fica um tempo perdendo sangue, ou perdendo vida no caso, ou a sua defesa diminui, etc. Suspeitei que fosse isso. Desde o princípio, suspeitou desde o princípio. E aquele termo nerfar não é ao contrário de buff? Não, na verdade, nerfar é quando... Isso acontece muito no LoL, vamos supor. Eles lançaram um personagem, e esse personagem, eles viram que tá muito forte, tá desbalanceado, e aí eles lançam um patch, que é uma atualização, pra nerfar esse personagem. Significa que eles vão ajeitar e diminuir o ataque dele, ou talvez diminuir a vida, deixar, sei lá, ou eles podem fazer o ao contrário e buffar outros personagens. Então, sei lá, eles deixam um personagem que tava morrendo muito fácil pra esse, com a vida um pouco mais alta. E aí são os termos usados. Buff é a caça-vampiros, né? Exato, ela mesma. É verdade, isso, é verdade. Isso. Meu Deus, Perfeito. Podia ter explicado assim, ia ficar mais fácil. Realmente, né? Ia ser uma frase só e todo mundo ia saber. Exato. Realmente. Exato. E eu acho divertido porque no League of Legends eles não fizeram isso, mas o Dota é liberado pra programação da comunidade os inimigos de computador. Então, fizeram um teste, o melhor PUD do mundo, PUD é um personagem de Dota, que é o Dendi, ele jogou contra a inteligência artificial criada por uns caras da Rússia, e ele perdeu. E ele é um dos melhores jogadores de Dota. Pra você ver que legal, tipo, eles abriram pra comunidade programar, né, os personagens, e eles conseguiram programar tão bem que ganharam de um cara que é renomado. Caramba. Eu acho isso bem bacana. Fantástico. O cara tava praticamente jogando xadrez contra a máquina. Pois é. Inclusive, pra quem não sabe, no outro podcast, o Lucas deu uma dica incrível de como ganhar no xadrez online. Como ser um safado sem vergonha. Shigeru Miyamoto. Mas é uma outra opção que a gente não falou ainda também, a gente pode talvez finalizar o podcast com essa opção aí, e quando a dificuldade depende do outro jogador, nos jogos multiplayer, por exemplo, Counter-Strike. Como diminuir a dificuldade num jogo multiplayer, para todas as pessoas terem acesso, ou não todas, né, o maior acesso possível, pelo menos. Já acaba sendo um pouco mais complicado. No CS eles começaram a colocar esses negócios de level também, né? Eu não sei como é que funciona, mas parece que tem determinadas salas que só acessa quem tem determinado nível, tem determinadas salas que só acessa quem comprou o jogo, porque agora é free to play, né, CSGO.
Tá com essas histórias aí. Mas pra mim sempre vai ser um jogo muito difícil. Engraçado, eu jogo Counter-Strike desde 99, mais ou menos, CS 1.3, e pra mim sempre foi um jogo impossível, e eu continuo insistindo. É o seu Dark Souls. Exatamente. Na verdade, tem essa opção aí que você falou do famoso matchmaking, que ele pareia você online de acordo com o seu ranking, com a sua habilidade no jogo, né? Mas tem gente que bura isso facilmente, joga bem pra caramba, vai criar uma conta nova, começa do rank mais baixo e começa a matar a galera, né? Exatamente. Só pelo prazer, né? Só pra poder ganhar da galera no começo. No League of Legends, eles fazem isso, vamos supor, a gente vai jogar agora, juntamos a nossa equipe, e aí a grande maioria da nossa equipe tem lá pro level 10. E aí o LoL vai buscar pessoas que tenham um level parecido pra jogar com você. Isso não funciona muito bem quando, por exemplo, sei lá, isso aconteceu muito quando eu comecei a jogar. Eu entrava com os amiguinhos, todo mundo tinha um level baixo, e aí o garoto que mostrou LoL pra gente tinha um level muito alto. E aí a gente ia jogar e esse cara chamava pessoas que tinham um level parecido com ele. Então não dava muito certo, porque na real aparecia um monte de gente level alto e pra gente era ruim do mesmo jeito, né? Não é tão bom um balanceamento. Mas é interessante também pegar pelo level, apesar de pode ser burlado facilmente, justamente como vocês disseram. Tem jogo que online que ele vai e pega pelo level mais baixo da pessoa que tá na equipe, tem jogo que vai e pega pelo level mais alto. Tem jogo também que ele, dependendo da quantidade de pessoas que tiver na equipe jogando aquela missão, por exemplo, The Division, quanto mais gente jogando online naquela missão, mais difícil fica a missão. Às vezes fica praticamente impossível e bem frustrante, porque os inimigos viram esponja de bala. Quanto mais se atira, parece que eles estão absorvendo a bala, né? Nossa. Destiny, The Division. Eles baseiam na quantidade de jogadores. Mas é até interessante isso aí. Acho legal. Mas é legal também ter esse estilo de seleção de dificuldade, entre aspas, nos jogos online. Como modo ranqueado ou modo livre também, que você joga com quem você quiser. Ou modo de pesquisa de sala também. Mas eu acho que isso é algo que me afasta, por exemplo, dos jogos de Battle Royale. Sim. Fortnite. O Fortnite, aquele outro mais famoso, o PUBG também, o PlayerUnknown's Battleground lá. Eu joguei muito pouco esses jogos desse gênero aí, porque eu nunca durava mais do que 10, 5 minutos. Logo quando encontrava a primeira pessoa, eu já morria, dependendo da pessoa, né? Mas normalmente eu morria muito rapidamente e já abandonava, porque além de você morrer muito rápido, você tem que esperar até o final do jogo ou você pode, na verdade, sair também no meio do jogo, mas você não tem mais o que fazer. Morreu, acabou. Você volta pra seleção de fase, de sala, e começa de novo, mas... Do zero, né? Sim. O próprio Fortnite é interessante que eu parei de jogar, cheguei a ganhar uma ou duas partidas, mas eu nunca ficava brincando com aquele negócio de construir parede, que é um diferencial dos jogadores, né? Os que não constroem nada e os que constroem. Tem, obviamente, uma vantagem pra quem dominou essa técnica de ficar construindo um monte de coisa pra se proteger. Eu detestava essa parte do Fortnite, é por isso que eu parei. Inclusive, o Fortnite, ele nunca foi originalmente o Battle Royale, ele tem aquele modo dele, que é o pago, que é a campanha, que é o famoso Player versus Environment, não sei como é que fala essa palavra. Sim, Environment, sim. É isso, daí é o jogador contra o ambiente, né, contra a inteligência artificial do jogo. E se não me engano, você pode fazer uma equipe pra você jogar contra o ambiente, que é o mesmo caso do The Division, que eu acho interessante também ter como uma opção de dificuldade. Então você joga online contra outras pessoas ou joga cooperativo também. É fantástico. Os próprios jogos da franquia Gears of War também tem o modo Horda, que é você contra inimigos, você e a sua equipe contra inimigos, ou o modo Versus também, que é jogador contra jogador. Call of Duty também tem. Também tem. Eu acho que é uma forma de você tornar um jogo acessível pra mais pessoas que não querem ficar simplesmente atirando um no outro e ficar por isso mesmo, e morrer e voltar. Exatamente. Daí te dá uma opção a mais. Em jogos que não tem opção, né? Eu acho que agora jogar uma pessoa contra pessoa não existe muito, por enquanto, uma forma de deixar mais acessível pra quem tem menos habilidade com o jogo. Muito bom, muito bom. Acho que isso a gente falou bastante, falou de forma bem completa, né? Vocês acham? Eu achei tá bem. Acho que tá top. Tá bem dissecado. E se você ouvinte achou que a gente deixou de falar de algum jogo extremamente difícil, ou de alguma forma de deixar jogos difíceis mais fáceis, ou de deixar jogos de forma mais acessível para todos os públicos jogarem, deixe seu comentário em jogandocasualmente.com.br/telegram, tudo minúsculo, ou t.me/jogandocasualmente, você cai no nosso grupo do Telegram, e você poderá debater com a gente lá diretamente no nosso grupo, comigo, com o Lucas, que vive por lá, ou mandar um e-mail pra gente se você preferir, em contato@jogandocasualmente.com.br. Também quero agradecer bastante
bastante a presença do Vitinho aqui, do Chiclete Radioativo. E Vitinho, fala pra gente o que significa, o que é o podcast Chiclete Radioativo. Olha aí. Primeiro, deixa eu agradecer vocês, inclusive, pelo convite. Fantástico, acho que isso é extremamente importante na podosfera. Eu detesto essa expressão, mas acho que cabe aqui. A gente tá sempre, né, convidando pessoas de outros podcasts pra participar do nosso. Inclusive, fica um convite pra vocês aparecerem lá pelo Chiclete um dia. A gente combina direitinho se vocês aceitarem esse convite, é claro. Fechou. Né? Mas o Chiclete Radioativo, meu caro amigo Jason, a gente fala de um pouco de tudo. Games, como viver a vida sem ser coach, claro. Por favor. Dificuldades que a gente passa, coisas boas que acontecem na vida. É um podcast bem sem um tema específico, sabe? É bem easy listening, é fácil de escutar porque os assuntos são variados, atinge bastante gente nesse sentido, porque sempre vai ter um episódio que alguém tá afim de escutar. Isso é interessante do Chiclete, essa é uma coisa que eu gosto muito de lá. Eu tive um outro podcast uns anos atrás, o Opa Tá Bom, e a gente falava sobre games e tecnologia. Não vingou. Exatamente, não tinha o mesmo zelo que tem o Chiclete Radioativo hoje. Então é isso, o Chiclete é essa mistura de um monte de coisa, inclusive pra quem quiser escutar, a gente tem o Drops 72, que é a cultura dos games difíceis, que tá até alinhado com o tema desse que a gente tá gravando agora, o que é fantástico. Muito bom, vai estar no link da publicação desse podcast. Olha aí. Isso aí é o Chiclete Radioativo, assuntos gerais, e também é importante dizer que é family friendly. Exatamente. Não tem palavrões, não tem baixarias, e eu acho que isso é muito importante pra atingir mais públicos, né? Pra manter elegância também, né? Sempre bom. Eu gosto sempre de citar o nosso ouvinte Guilherme Billy, do Billycast, inclusive. Ele sempre fala que ele percebeu que é importante o family friendly no podcast, porque teve um dia que ele tava ouvindo um podcast nosso com a mãe dele na cozinha, na caixa de som Bluetooth. Então ele percebeu o quanto era importante, porque se ele tivesse ouvindo um podcast com baixarias e palavrões, com certeza a mãe dele ia chamar a atenção dele. Tem que ficar confinado nos foninhos e é complicado, né? Perde a liberdade. Então o family friendly tá aí pra isso, pra tornar você uma pessoa que não tem vergonha de ouvir o nosso podcast. Exatamente. E só pra concluir em relação ao Chiclete, né, que a gente tá disponível em todas as plataformas, sem exceção, Deezer, Spotify, Google Podcasts, iTunes Store, né, da Apple, e por aí vai. Ou se você quiser escutar pelo navegador, a gente tá no anchor.fm/Chiclete Radioativo. Maravilha. Um abraço pro Fabinho também, lá do Chiclete Radioativo. Olha aí, Fabinho que está na Europa nesse momento. Homem chique. Abastado. Mas muito bom, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pro Vitinho e falou, até o próximo episódio. Um abraço, tchau. Beijo. Tchau. Um abraço.